eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O Senhor dá essa ordem aos discípulos para pregar. Nos outros evangelhos está ensinando a guardar todas as coisas, e de ensinar, prega o evangelho a todas as nações, ensinando a guardar todas as coisas, foi a grande comissão do Senhor para eles, para pregar o evangelho. E em Marcos nós lemos que quem crê e for batizado será salvo, quem não crê, condenado. Isso é a verdade do Senhor que não muda. Quem crê, salvo, quem não crê, condenado, é a regra do Senhor, não muda. É uma verdade absoluta, não é como as verdades desse mundo, que para uns as verdades é de acordo com o que eu quero, com o que eu gosto, e vida que segue é assim que tem que ser. Relativismo. Aqui não. Aqui tem uma verdade absoluta para a gente ser guiado por ela. E o destino é a eternidade, porque é uma verdade eterna. É de Deus. Por isso que nós não precisamos ir em lugar nenhum para achar soluções para nossas vidas. Aqui está a solução para a vida de todo mundo. Todo mundo. É que a incredulidade, o engano, ainda continua fazendo com que, para melhorar o evangelho, eu tenho que fazer um montão de cursos, eu tenho que ser formado não sei de quê, eu vou buscar ajuda na internet, mas aqui está a ajuda. Amém? Então a Bíblia diz, então existe uma verdade absoluta que diz, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê, condenado. Então é pregar o evangelho. O evangelho, a Bíblia diz que é o poder de Deus para salvar. E a Bíblia diz que quem crê, fé. Fé em quê? No evangelho. O evangelho é fé em quê? Em Jesus. Amém? Simples assim, a fé é isso. E a fé vem pelo ouvir. Ouvir o evangelho. Amém? É assim ou não? Glória a Deus. O que acontece? Como eu trato a fé, como estão proclamando a fé, que a gente crê em alguma coisa. A gente nunca acreditava em Deus, só em Jesus que a gente passa a crer. Mas todo mundo crê em alguma coisa. Eu creio em Jesus o Salvador, mas creio também em outras coisas, como alguns até pregam que tem outras coisas para dividir a glória com Jesus, e pode, não pode, só tem um mediador. Então é assim que funciona, e muitos pegaram a fé e levam o povo a ter fé na fé, acreditam mais na fé do que em Jesus. É profundo isso, mas é a verdade. Você tem que crer, você tem que crer, você tem que crer, mas não dá ênfase, crer em quem? Tu tem que crer. O negócio é fé. Alguém já falou para mim, o negócio é fé. Em quê? Em quem? Por quê? Para quê? São tudo perguntas que nós temos que fazer. Amém? Para nós mesmos. Porque a fé fundamentada em Jesus, ela me direciona para um lugar. E não tem 2 caminhos, 3. E muitos pegam e fazem o quê? Com a fé. Eu vejo organizações, não vejo igreja de Jesus. Pegaram a fé e criaram suas organizações para satisfações carnais, como a Bíblia diz que eles pensam que a vida de piedade, a fé em Deus, nas coisas de Deus, é fonte de lucro.
Aí cria seus reinos, organizações para só satisfação carnal. Como a Bíblia diz, sensuais, não tem o espírito. Não tem o espírito. E outros promovem a fé, fala da fé, para soluções temporais, passageira, transitória, o aqui e o agora, como se a fé fosse isso, como se a fé fosse isso. Só que a fé que diz da Bíblia não é nada disso, não é nada disso. Não, mas aqui também fala da salvação. Não, mas essa fé bíblica proíbe de falar outra coisa. Não é que também. A fé bíblica proíbe de ficar falando de outras coisas. Não aceita, a fé bíblica não aceita questões, discussões, não aceita, porque aqui tem uma verdade absoluta. No mundo tem o relativismo e estamos vivendo Isaías 5:20. A situação de Israel é hoje a mesma coisa. O certo é o errado é o certo, o amargo é doce, o doce é amargo, luz é trevas, trevas é luz, e assim vai. Estamos vivendo isso. E fazem isso, querem fazer isso com a palavra. Por isso que há discussões, eu não aceito isso aí, como se pudesse. Isso aqui foi tudo inspirado pelo Espírito da verdade. Então não tem para onde fugir. Existe uma verdade absoluta, mas na verdade é quem não aceita, quer só fugir do que ela requer. Não quer aceitar por isso. Amém? Então, em nome, e a Bíblia, depois que ela entra, a Bíblia diz que ela entra. A Bíblia diz que depois que ela entra, fala assim, ó, vocês são salvos mediante a fé. A fé. Então, a salvação é mediante a fé. Segundo a Bíblia, só tem uma salvação, que só pode ser gerada depois que eu creio, que o Espírito me convence. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. Então, é Deus agindo. Amém? Então, depois que ela entra, ó, eu fui salvo, mediante a fé. Mas não para por aí. Eu fui salvo. A Bíblia diz que essa fé foi dada aos santos. Então é a Bíblia que diz, ó, eu escuto que numa reunião que dizem ser cristãos, quem está sentado são os pecadores. E eu aceito que mesmo eu sendo de Jesus, eu sou pecador. Mas a Bíblia diz que essa fé se encontra nos santos. Amém? Porque essa fé foi dada aos santos. Sabe quem tem essa fé que eu estou falando? Segundo a Bíblia, os santos, pecadores não. Porque essa fé só foi dada aos santos. Mas que história é essa? Não tem um santo, não tem um justo sequer, mas a presciência de Deus já avisou que ela só se encontra nos santos. Amém? Só nos santos. Então, se alguém me perguntou, o senhor é santo? Eu falei, sou. Se eu falasse que não, eu estou fora da palavra. Mas eu falei com convicção que a minha consciência é limpa. Porque santo significa consagrado a Deus, separado para o serviço de Deus, não mais da carne. Serviço de Deus. Amém? E quem não se encontra assim, não é a salvação que se encontra, é a ira. É a ira. A Bíblia diz que depois que eu passo a ser salvo pela fé, a Bíblia diz que tudo que eu não fizer, que eu vier a fazer ou não fazer, se não estiver ligado à fé, eu estou pecando. Como pode uma exigência assim, profunda? Mas é o que a Bíblia diz. Que a Bíblia diz que se nós fizermos alguma coisa com dúvida, agora preste atenção ao texto que hoje o Espírito Santo me deu mais uma iluminação, que faz com dúvida.
quando uma pessoa está com dúvida, irmãos? Porque é o que a Bíblia está falando. Se fizer com dúvida, é o que o texto diz. Como fica uma pessoa com dúvida? Mas ela se manifesta de alguma maneira? Sim, não é verdade? Essa pessoa, se fizer nessa situação, a Bíblia diz que pecou. Agora imagina você, imagina eu, que estou fazendo sem nem se importar. A pessoa que parou para pensar, ficou preocupada e fez, pecou. Agora imagina se eu levar a vida como se não tivesse aprendido nada e vivendo a minha vida como se nada não tivesse escutado nada, nem ligando. Imagina. É forte a palavra mesmo. Tinha que ser assim forte, porque a gente era muito fraco. O cristão, a pessoa é muito fraca, porque tinha que ser algo muito forte. Amém? Para levantar. Tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está ok, irmão? Está condenado. Por quê? Porque não come por fé. Olha o porquê está condenado. Lembra, quem crê será salvo. Quem não crê está condenado. Quem tem dúvida não crê. E porque não come por fé. E tudo, aí abrange tudo. E tudo que não é de fé é pecado. Amém, irmão? Então, eu que julgo ser cristão, se eu tomar atitudes, viver o meu dia, seja lá as minhas escolhas, que se não estiver pautada na fé, eu estou condenado. Prestou atenção? É o que a Bíblia diz. Será que isso é verdade? Então, em nome de Jesus, isso aqui é verdade. Então, a Bíblia está afirmando que onde essa fé é gerada por causa da palavra, dá para mim viver assim, com temor e temor, para não desagradar a Ele, e vivendo. Aí ele diz em Hebreus 10, 38, o meu justo. Eu já citei um texto, Judas, capítulo 3, que a fé, essa fé foi dada aos santos. Aí em Hebreus 10, 38, ele fala assim, o meu justo. Então preste atenção, em Cristo Jesus, eu sou chamado de santo. Em Cristo Jesus, Deus me chama de justo, porque o meu justo viverá da fé. Viverá da fé em quem? Essa fé é gerada pela palavra. Então é essa palavra que vai governar a vida. É essa palavra aqui que vai governar a vida. Então é por isso que eu tenho condições de não fazer nada, estar tomando decisões sem a fé me sustentando. O meu justo viverá da fé. Quem vai alimentar? Quem é que vai alimentar o homem interior? Vai manter de pé, vivo, cheio de vigor espiritual? Segundo a Bíblia, é a fé. O meu justo viverá da fé, porque a fé está ligada em Jesus, a fé está ligada na palavra, a fé está ligada em Deus. Então não tem como separar. A fé não é para conquistar nada da terra. A fé, segundo a Bíblia, é o firme fundamento das coisas que não se vê. Amém, irmão? Das coisas que se esperam. É o firme fundamento das coisas que se esperam. E o firme fundamento, a convicção das coisas que não se vê. Então não tem nada de... A fé não traz prédio, a fé não traz carro, a fé não traz filho, não traz nada disso, traz o que ninguém vê.
É isso. Porque a nossa esperança, a fé e a esperança andam juntos. A nossa esperança está naquilo que não se vê, porque o se vê é temporal, é passageiro, mas o que não se vê é eterno. O meu justo, a fé vai sustentar ele, vai viver com base nela, de fé em fé, o invisível entrando, o invisível entrando, o invisível entrando, só o invisível, segundo a Bíblia. E depois que ela entra, nós estamos vivendo, segundo a Bíblia, uma geração corrompida e perversa. O mundo para Deus está nessa situação. A gente não precisa se apavorar, ficar... Não, a realidade é o que nós estamos vendo aí. Agora, os santos, os justos, depois que essa fé entra e sustenta a vida agora, há uma mudança radical. Amém? Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. 15. Para quê? Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual, agora nós, onde entrou essa fé, resplandeceis como astro no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Por isso que uma mensagem dessa é estranha, irmão. Ainda acredita, ela ainda fica um pouco estranha aqui. Imagine para quem não está escutando isso, irmão. Porque a fé tu não conquista nada. A fé, quando ela entra e faz isso, porque a fé, o que aconteceu? Eu nasci de novo. A fé, eu fui gerado por Deus, uma nova criatura, e nem pensava, ele me livrou da vida inútil. Então é muita gratidão. Eu estava destinado ao fogo do inferno. Essa fé que ele planejou para que fosse gerada dentro de nós, por causa da palavra, por causa do amor dele, muda o quadro. E agora é o que nós vemos, porque, e aí o que significa assim? Porque a luz, agora somos luz, fé, luz, vida espiritual, tudo está junto. Filhos da luz agora, por causa dessa fé reinando dentro de nós, uma fé que direciona para o invisível. Tu quer o invisível, tu não fica preso mais no temporal, no passageiro. É o que estão pregando, é o que estão levando os irmãos a focar e querer o temporal e o passageiro. Mas a Bíblia diz totalmente diferente. Porque a Bíblia diz que quem o autor e consumador da fé é Jesus, que já subiu e levou a gente para lá e manda buscar e pensar nas coisas de lá. Nos levou para as regiões celestiais, segundo a Bíblia. A fé faz isso. E Efésios diz que a luz tudo revela. Abra a palavra do Senhor em Efésios. Efésios 5. Olha o 11. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Então a palavra do Senhor, depois que eu me tornei santo, por causa dessa fé que entrou, onde tem ações que separa mais a pessoa do Senhor, onde tem mentira, onde tem engano, onde tem tudo de ruim sendo manifestado, olha o que a Bíblia manda fazer. Não fica calado não, senão você está em comunhão com isso aí. Prestou atenção? E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. E eu nem me meto, eu fico na primeira parte, nem me meto, não falo nada, não estou nem aí, eu não quero é problema para mim. Não, mas a Bíblia não diz isso não. A verdade, a fé diz assim,
mas antes condenai-as. É para condenar. Uma atitude errada, condenar com amor de Jesus. Mas a Bíblia está falando para condenar, não aceitar. Uma palavra que não é que ofende, seja lá o que for, a gente entra com amor e condena. Olha, isso não se fala não. Isso não é legal. Se fosse com a tua mãe, tu aceitaria? Se fosse com o teu pai? Isso é luz, o que eu estou falando é luz. Porque não está pensando. É verdade, pode cair a ficha, quem é da verdade vem para a verdade. Quem não é condenado. Mas quem é da luz revela. Amém? Por quê? Porque eles fazem oculto, até dizer ele é torpe. Quem está preocupado com isso? E sai falando um montão de asneira, o que estão fazendo, com a maior banalidade, mas essas palavras a Bíblia diz que não convém a santos. Que dói, a Bíblia não convém a santos, porque o que contamina é o que sai. Onde há uma normalidade nessas conversas, entra na alma, a alma está suja. Só que eu não enxergo, eu estou cego ainda. Mas já vai sair o fedor. Já vai sair o fedor. E tu vai ver que tu está condenado. Está contaminado. Amém? Mas todas essas coisas se manifestam. Como? Como elas se manifestam? São reveladas. Sendo condenadas pela luz. Por quê? Porque a luz tudo manifesta. Só que vai ter as pessoas com raiva que vai ser exposta. Mas a Bíblia diz que tem alguns que são da verdade e nem sabem que vão vir. A Bíblia diz, assim como eu revelei, me odiaram, quiseram me matar, teve alguns que me receberam e vai receber também vocês. É o que a Bíblia diz. Então eu tenho que crer nisso. Não interessa a afronta, não interessa o desprezo. O que interessa é que eu possa achar ali alguém que vai morar comigo lá na eternidade. A alegria está aqui. Existe aqui uma tristeza que alguém renunciou e quer me pegar e tudo. Mas existe uma alegria que alguém pode subir comigo. Essa prevalece. Essa prevalece. E acredite, senão eu nem estava mais aqui. Pode acreditar no que eu estou falando. Senão eu não estaria mais aqui. Porque eu acredito. Eu acredito. Amém? Pelo que diz. Aí quando manifesta, está querendo dizer isso aqui, ó. Quando manifesta, fala a verdade, fala do erro, mostra, está falando assim para a pessoa. Pelo que diz, é isso aqui, ó. Desperta, ó, tu que dormes. Só que isso aqui eu não estou falando, não vou falar para a pessoa, desperta, tu está dormindo, não. O que está acontecendo no mundo espiritual é que alguém está dormindo e eu só estou fazendo assim, ó, levanta, desperta. O Espírito Santo que está fazendo, não é eu que vou falar, não, nesse momento é o que está acontecendo. É o mundo espiritual que está ali em pecado, está morto, e quando eu estou falando a verdade, está acontecendo isso. Desperta tu que dorme e levanta-te dentre os mortos. Isso aqui é espetacular, desperta, sai da vida de pecado, sai da vida da mentira, sai do império das trevas, levanta, e aí fala do principal, que ele vai te esclarecer. Olha quem é. Olha quem é que vai esclarecer. É ele. Amém? Amém ou não amém? Será que isso não gera alegria para começar a fazer a obra do Senhor? Porque onde existe uma fé viva, existe uma vida do Senhor ali, se encontra. Para fazer a diferença, amém, irmão? Amém ou não amém? Porque essa fé aí, o que eu estou fazendo? Será que eu me movimentando assim, eu estou agradando a Deus? E é justamente a fé para isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, qual o propósito? A fé é para agradar a Deus, não é para conquistar nada. Porque pela fé, a Bíblia diz que Ele já me deu todas as bênçãos espirituais que eu precisava. E agora a fé que é para mim agradar a Ele em tudo. O meu justo, quem me tornou justo?
Por isso que ele fala meu. Amém? Coisa linda. Sabe por que ele fala o meu? Tem o justo segundo o nosso pai, tem o justo segundo nossa mãe, tem o justo segundo o presidente, tem o justo segundo... Mas Deus falou o meu. O meu justo viverá da fé. Vai ver algo invisível sustentando a vida dele, fazendo o que agrada a ele, porque ele declarou, é meu. Por que o Senhor está falando que é seu? Porque você foi salvo mediante a fé. Por causa da fé que eu operei em você, tu tem paz comigo, pela fé no meu Filho. Sendo justificado mediante a fé, temos paz com Deus. Eu só tenho paz com Deus porque ele agiu. Ele fala, tu não te pertence mais, eu te comprei, tu é meu. Coisa linda, de fé em fé, seguindo a palavra, que é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E a Bíblia diz que ele já deu. Quem crê, já recebeu. E agora, quantos para agradar a Deus? Para agradar a Deus. A fé é para agradar a Deus. E só pode agradar a Deus santos. Só pode agradar a Deus justos. Só pode agradar a Deus amado do Pai. Pecador não agrada a Deus. Amém? Amém ou não amém? E essa paz da justificação, acabou a inimizade, e eu recebo agora uma paz dentro de mim que excede todo o entendimento. Isso tudo por causa da fé. E a Bíblia diz em Judas que é santíssima fé. Santíssima fé me torna santo, porque é a fé no santo, que foi gerado pela palavra santa. Ela faz a obra. Amém? Faz ou não faz? Então, esse mesmo Jesus que fez e continua fazendo, é o que tem falado conosco. Quem crê assim, vai viver de acordo com o que ela diz como vai viver. Como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Quem crê, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre, a fé. Quem crê, vai acontecer isso porque há um vigor espiritual na alma que não tem medo mais de nada. É revigorado. O homem externo se deteriorando, o interno se renovando dia a dia. Dia a dia vai se fortalecendo de glória em glória por causa da fé que foi gerada. A fé não é em teia de aranha, é na ressurreição de Jesus a nossa esperança. Então, por isso que não tem mais medo de nada. E não quer mais agradar, não vive. A fé bíblica me leva a amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo. A fé que não é bíblica me mantém egoísta e separado de Deus, levando uma vida miserável, sem o poder dele na alma. Porque o que é, nós somos guardados no poder de Deus mediante a fé. Guardados de buscar as coisas do mundo, de amar o mundo, de pecar contra ele. E a Bíblia diz, quer comais, ou bebais, ou fazer qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E Colossenses também continua. Que normalidade, graças a Deus, 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 por quê? Por quê? A Bíblia diz que só tem sentido que se você der graças a Deus por Cristo. Um graças a Deus fora de Cristo não está falando nada. Mas em Cristo, por Cristo, dar graças a Deus faz sentido para Deus. Sabe por quê? Tu entrou no mundo espiritual, tu está agradando a Ele. Graças a Deus em Cristo, tu está agradando Ele em tudo, tu está vivendo o que Ele te pediu. Não é nada temporal e passageiro, como que estão pregando e muitos contaminados na alma, com essa mentira. Então, a fé é o que nós estamos escutando. A fé tem um princípio bíblico. E princípio de Deus não muda. Não pode. Não tem fé de qualquer jeito.
Existe uma fé que gera em nós vida e tu não, o que ela diz que tu é, tu tem que ser. Não é que pode ser, isso é mundo. Não, você é. Sendo, pois, justificado mediante a fé, temos paz com Deus. Tem que ser revelado. Se alguém está em Cristo por causa da fé, nova criatura é, não será. Essa é a verdade bíblica. São princípios que não podem mudar. E ninguém que tratar isso com desleixo vai se dar bem. Porque o dia da condenação ou da vida eterna vai chegar. E pode ser hoje. De repente a gente não sabe de nada. Estão tramando alguma coisa aí o país contra alguém lá. Daqui a pouco um míssil pode cair aqui. Agora. Alguém esperava lá o negócio? E você tem certeza que aqui não vai acontecer? Eu não tenho, não. Eu nem sei se a gente vamos estar vivos. Temos vários motivos para não acreditar que estamos vivos amanhã. Mas por isso que a salvação é hoje. E a fé, essa fé viva, se a salvação é hoje, então ele está pedindo para concordar com ele, aceitar da maneira que a Bíblia diz quando? Hoje. O meu justo viverá da fé. Agora preste atenção, isso aqui é grave. Isso aqui é grave. Se o meu justo viverá da fé, a fé foi dada aos santos, somos amados de Deus. Um líder que prega que o cristão continua sendo pecador, e o cristão que aceita, condenados, vai para o inferno. Vai para o inferno. Porque a Bíblia, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Agora, quando eu sou o contrário, eu estou afirmando que eu não sou o que ele diz que eu sou. Eu não concordo, eu não sou isso. E tu prova com a vida que não é mesmo. Mas se a Bíblia diz que a fé foi dada aos santos, acredite, tem os santos se manifestando na terra. Sempre teve. A igreja, o corpo santo dele está na terra. São poucos, mas estão na terra. Então vamos tomar posse dessa palavra em nome de Jesus. Vamos colocar de pé.